Eu sou Roberto Bertoni, boa noite. Luísa, boa noite. Bom, hoje nós vamos, no sentido de até o fim de novembro, né? Quer dizer, não é que a gente vai acabar a parte de cultura em relação à iniciação à formação de uma merita, não é isso. Mas nós vamos acabar essa exposição sobre os séculos em relação à cultura. Então, agora, como é o século XIX, e ele é um escritor alemão, né? E também é natural também que a Alemanha, no século XX, vai entrar em duas guerras. Então, e ela não estava preparada. Quer dizer, ela não tinha formado uma nação realmente, né? Então é natural que ele faça assim, um desenvolvimento um pouco nessa época em relação à Alemanha. Bom, vou começar então com o Congresso, logo no início do século, o Congresso foi em 1814, o Congresso de Viena, né? No Congresso de Paz em Viena, houve muita dança. Nos intervalos do baile, sob a direção do chanceler vienense Metternich, criava-se a Ordem dos Estados para o século XIX. Esse procedimento, porém, produziu uma grande contradição que deveria determinar a história dos 150 anos subsequentes. Bom, houve a Revolução Francesa, né? Que tinha demonstrado que a forma pela qual o país podia se modernizar era o Estado Nacional. Na Inglaterra foi um pouco diferente, né? Então, a participação das pessoas na política por meio da democracia pressupunha uma comunidade cultural e linguisticamente unificada. A democracia e a unidade da nação caminharam juntas. Quando não havia um Estado Nacional, a democratização era obstáculo, porque ameaçava diminuir ou dinamitar o Estado. A Ordem de Paz de Viena enfatizava os princípios pré-revolucionários da legitimidade dos príncipes e do cristianismo. Por isso, reprimia os movimentos nacionais e democráticos. Para esta finalidade, as potências reacionárias, ou seja, quais são? Potência reacionária. A Prússia, a Áustria e a Rússia fundaram uma santa aliança. Dessas três, somente a Prússia poderia ser considerada um Estado nacional, mas que não englobava a nação inteira. Então, houve umas consequências do Congresso de Viena para quem? Para a Alemanha. Então, vamos lá. Para a Alemanha, foi decisivo o fato de a Prússia ter perdido suas conquistas polonesas. E, por outro lado, ter ganhado o território que corresponde mais ou menos ao que hoje é a Renânia. Com isso, Renânia, no norte. Com isso, ela se tornou mais alemã e mais ocidental. Ficou com a área que viria a ser um polo industrial e criou uma ligação entre a Alemanha Ocidental e Oriental. Como sucessora do Império Romano, foi fundada a Confederação Alemã. Lembra que nós falamos? Sua capital era Frankfurt, porque antigamente era ali que se elegiam reis alemães. A Confederação Alemã consistia em 39 estados independentes. Alguns, como a Baviera, correspondiam quase aos estados atuais, ainda que a Baixa Saxônia se chamasse Principado de Hannover. A Renânia do Norte fosse prussiana, e Hessen se dividisse em Principado de Hessen e Grão-Educado de Hessen.
Mas também havia o Estado independente do Principado de Waldeck e o Estado do Decado de... Bom, muita confusão, com muito nome, não, isso vai adiantar muito. Além disso, pertencia à Confederação Alemã os territórios austríacos, incluído a atual República Tcheca. Por outro lado, as duas grandes potências, quer dizer, a Prússia e a Áustria, possuíam imensos territórios fora da Confederação Alemã. A Prússia possuía a Prússia Ocidental e Oriental, além da província polonesa, e a Áustria não tinha um nome certo, porque na época do início da formação das nações da democracia ainda era uma estrutura indefinida. Era chamado alternadamente de Áustria-Hungria, monarquia do Habsburgo. Bom, aí vamos para o pré-março. O que aconteceu? Definimos o período entre o Congresso de Viena e a Revolução de 1848, que começou justamente em março. Foi a época no qual a burguesia alemã, politicamente frustrada, retirou-se em seus aposentos para cultivar a intimidade alemã e o conforto provinciano. Né? Porque isso é importante lembrar o que aconteceu em 1848. Né? Era então evidente que a Revolução Alemã fora impedida pela segunda tarefa. Antes de qualquer coisa, era preciso realizar a unificação alemã que não tinha. Na França e na Inglaterra já existia o Estado Nacional, quando as revoluções eclodiram. A nação precisava apenas conquistar sua participação no poder. Já existia uma capital, um palco nacional, uma imprensa, uma opinião pública, um governo, uma Assembleia Nacional, ou seja, um parlamento. Na Alemanha, tudo isso ainda tinha de ser criado. Como palco foi escolhida a capital da Confederação Alemã, a cidade de Frankfurt. Ali foi aberto no dia 18 de maio de 1848, na Igreja de São Paulo, o primeiro Parlamento Geral Alemão, a Assembleia Nacional Alemã. Era um parlamento composto de professores universitários e, por conseguinte, alheio ao mundo, afeito a minúcias e categórico. Nele havia intermináveis debates sobre qual seria a melhor solução para a questão da unificação alemã. Se seria a grande alemã ou a pequena alemã. Quer dizer, com ou sem a Áustria. Um império com um poder central forte ou fraco, uma monarquia ou uma república. Depois de um ano, no dia 28 de março de 1849, foi aprovada a nova Constituição do Império, que previa uma monarquia constitucional. A chefia do governo seria ocupada por um imperador hereditário. Bom, aí veio Marx. Antes da eclosão da Revolução de 1848, foi publicado no mês de janeiro daquele ano um panfleto que começava da seguinte forma: um fantasma ronda a Europa, é o fantasma do comunismo. Os autores eram Karl Marx e Friedrich Engels. O primeiro, Karl Marx, era um jornalista independente, e o segundo, que era o Engels, era dono de uma fábrica. Né? O panfleto chamava-se Manifesto Comunista. Quase ninguém reparou nele, com exceção da polícia da Bélgica, onde Marx encontrava-se no momento. A polícia bélgica estabeleceu uma relação entre a violenta retórica do manifesto e a revolução que eclodiria poucas semanas depois da sua publicação, né? E expulsou Marx do país. Em função disso, o pai do marxismo tomou uma das decisões mais importantes da sua vida e emigrou para Londres. Lá encontrou no Museu Britânico todo o material que lhe possibilitou escrever o Capital. Assim, o marxismo começou com um mal-entendido que, em 1917, foi elevado a um princípio, deu-se uma conotação socialista, uma revolução burguesa. O socialismo começou como parasita dos liberais e, finalmente, os devorou. Bom, agora em 1850 a 1870, nós podemos falar sobre 3 países: a França, a Itália e os Estados Unidos.
Porque enquanto a Alemanha lidava com suas teias de aranha feudais, outros países mostravam como o conflito da modernização podia ser solucionado. Por exemplo, em 1850, na França, um segundo, Napoleão, assumiu o poder na Segunda Revolução e, contrariamente a Frederico, Guilherme IV deixou-se coroar imperador depois de um referendo popular e passou a se chamar Napoleão III. O filho mais novo de Napoleão governou a França por alguns dias sob o nome de Napoleão II. Por isso também contava. O novo imperador Luís Napoleão era sobrinho do primeiro Napoleão. Na França de então, só se conseguiu ser imperador pela graça do povo. Bom, assim como a Alemanha, a Itália era dividida em pequenos estados, dominados pela reacionária Áustria. E lá o nacionalismo estava igualmente frustrado. Por isso, mais tarde, ambos os países tornaram-se fascistas. Olha só. Foram dois que ficaram atrasados, a Itália e a Espanha, e se tornaram fascistas. É claro, porque os outros, com as colônias, com as coisas todas, foram se desenvolvendo. E eles ficaram ali espremidos. Né? Bom, a pequena Prússia italiana chamava-se Piemont-Sardenha, com a capital em Turim. E é bem grande isso aqui, aí veio para o Abraham Lincoln, lá nos Estados Unidos, né? Tal. Bom, então vamos entrar para o caminho para a unificação da Alemanha. Tá? No firmamento político da Prússia, a conjunção decisiva foi a ligação entre Guilherme, que regia desde 1860, ao famoso Otto von Bismarck. Este último, como deputado do parlamento prussiano, ganhara a fama de ultraconservador. Por seu lado, Guilherme I planejava uma reforma do exército que era rejeitada pelo parlamento. Assim, em 1862, chegou-se a um bloqueio do qual ninguém conseguia sair. Quando Guilherme já não encontrou quem pudesse ser primeiro-ministro, Bismarck colocou-se à sua disposição. Assim como Alexandre Grande, né? Ele simplesmente cortou o acorde de uma só vez ao executar a reforma do exército sem autorização do parlamento, para mais tarde, depois de algumas guerras vitoriosas, requerer o envio dessa autorização. Mas essa tática obrigou a implantar uma política de unificação da Alemanha, que deveria impressionar os liberais, atingindo-os em suas ambições nacionais. Bom, essa confederação, né, que foi citado ainda há pouco, era muito mais um Estado federal do que uma confederação de Estados. Era responsável pela representação no exterior pelo Comando Supremo do Exército e pela decisão sobre a guerra e a paz. Havia um Conselho Federal e um Parlamento do Império, eleito livremente, que tinha direito de decidir sobre o orçamento. Havia também um chanceler, nomeado pelo presidente da nação, o rei da Prússia. Esse era o famoso, né, um formato preliminar da posterior Constituição do Império. Na Câmara dos Deputados, o Bismarck apresentou seu êxito militares e pediu aos membros da casa a sua imunidade, isto é, a aprovação a posteriori da violação à Constituição, cometida por ele por ocasião da reforma do Exército. Naquele momento, os liberais encontravam-se num dilema. Se concordasse, trairia os princípios liberais do Estado de Direito. Se recusasse, trairia os ideais nacionais. Em outras palavras, por meio desse truque, Bismarck separou o que deveria permanecer junto, que era a democracia e o sentimento nacional. Resultado, o Partido Liberal dividiu-se em liberais democratas e liberais nacionalistas. A maioria era constituída pelos últimos, que eram liberais nacionalistas. Bismarck comprara seus princípios democráticos com as cintilantes contos de vida do nacionalismo. O liberalismo nunca mais se recuperou desse pecado original. Dito isso, então, realmente veio a fundação do Império Alemão. Um dos defeitos de nascença do novo Império Alemão foi ter sido fundado à custa da derrota francesa.
E ainda por cima, o fato de a Alemanha ter tomado a Alsácia-Lorena da França fez com que o novo império ficasse associado à lembrança de uma humilhação na França e de um triunfo militar na Alemanha. Por isso, a celebração da fundação do Império passou a ser sempre uma celebração da vitória sobre a França. Isso envenenou o relacionamento entre ambos os países. Essa situação se deu da seguinte maneira: um príncipe católico da dinastia tornou-se um pretendente ao trono espanhol. Foi aí que deu a confusão. O fato agitou a opinião pública francesa, que se lembrou do poder do Habsburgo na época de Carlos V. Sabiamente, o príncipe renunciou à coroa, mas seguiu-se a invasão de Napoleão III, que exigiu de Guilherme, chefe da casa, a renúncia ao trono para todo sempre. Bismarck redigiu essa exigência para a imprensa com tanta eficiência que o sentimento do povo alemão foi de indignação contra a França. Transtornado, Napoleão declarou guerra à Prússia. Você viu? É uma série de confusão. Né? Você está difícil até da gente... Aí vem a questão da nação ser atrasada. A Alemanha construiu seu Estado Nacional bem mais tarde do que os outros grandes povos europeus. Né? Isso se deu no momento em que as outras nações já haviam iniciado o processo de dividir o mundo e formar seus impérios coloniais, como eu falei. Ao mesmo tempo, o mundo intelectual era invadido pelo alarido dos debates sobre a teoria de Darwin, e que a sobrevivência do mais capaz é o motor da evolução biológica. Você vê, está atrasado, não recebe uma ideia dessa pela cara, não. Esse clima, bem como a súbita liberação de todos os recursos nacionais, desencadearam um desenvolvimento explosivo que teve sobre a Alemanha o efeito de uma bem-sucedida recuperação do seu atraso. Bom, então alguns pontos aqui que vai ser posto, né? A rápida industrialização fortaleceu o poderio econômico alemão, mas também produziu um proletariado industrial que crescia rapidamente. Isso conduziu à fundação de partidos de trabalhadores. Em 1875, a Associação Geral dos Trabalhadores Alemães, fundada por La Salle, uniu-se ao Partido Social Democrata de Bebel e Linckeberg, formando o SPT. A doutrina ainda era clássico marxista, portanto, não era nem um revisionista, né, que seria uma renúncia do conceito da revolução, né, em favor do conceito de evolução. Aquele negócio de entrar ali o Darwin, né? O Darwin era evolucionista. Então, começou a se dividir esse negócio, é revolução, essa evolução. Então, portanto, não era nem revolucionista, nem leninista. Tem a delegação da vontade da maioria, uma vanguarda de revolucionários profissionais. Bismarck reagiu com rigor das perseguições e proibições estatais, que são as leis socialistas, mas atenuou a situação com uma legislação social progressista, como seguro-saúde, seguro contra acidente, aposentadoria para os trabalhadores. Ele, então, tratou os social-democratas do mesmo modo como tratara os liberais, abandonando o rigor do Estado autoritário com o nacionalismo. A rápida modernização do direito, do sistema monetário, dos correios, da ferrovia, da rede viária e de toda a infraestrutura. O crescimento da economia foi temporariamente mais rápido do que nos Estados Unidos. Em resumo, a Alemanha rapidamente ganhou peso no exterior. Em função disso, Bismarck obteve fama com sua política externa, na qual enfatizava o pacifismo da Alemanha e enredava todas as potências europeias numa complicada teia política de alianças que lhe deveria tornar impossível entrar em guerra entre si e, sobretudo, contra a Alemanha. A pedra angular dessa política foi o lema: a França é irreconciliável, portanto, precisa permanecer isolada. Primeiro, Bismarck tentou uma tríplice aliança entre Alemanha, Áustria e Rússia.
Mas como a Turquia europeia desintegrava-se lentamente, a Rússia e a Áustria desentenderam-se nos Balcãs. Portanto, sobrava a Áustria. Depois, Bismarck tentou uma tríplice aliança entre a Alemanha, a Áustria e Itália. Mas os italianos não conseguiram perdoar a Áustria por essa ainda possuir em Veneza terras italianas não redimidas. Em seguida, foi ainda mais perspicaz e promoveu uma tríplice aliança entre Áustria, Itália e Inglaterra contra os ataques russos. Ao mesmo tempo, firmou com a Rússia um acordo secreto, olha que confusão, cara, no qual prometia apoiar a Rússia nos ataques. Tudo isso era tão bem armado que só Bismarck entendia os planos. Mas então aconteceu a catástrofe. Guilherme I e seu sucessor liberal, o imperador Frederico III, morreram em 1888. Com sua morte, toda a geração de liberais foi deixada de lado. No seu lugar, assumiu o jovem Guilherme II. Bom, 23, então dá. Tocar 2 pontos. A questão do Guilherme e o guilhermismo. E depois os campos de batalha. Guilherme espera até o dia 20 de março de 1890 para demitir Bismarck. O novo império terá então somente mais 24 anos de vida. Depois disso, inicia-se a Primeira Guerra Mundial. Exatamente 11 meses antes, claro, uma antiga criada da Baixa Áustria presenteia seu marido, Alois, né, como um menino que será chamado de Adolfo Hitler e terá seu caminho preparado pelo imperador. Guilherme Orrão, o arrogante, fanfarrão, vaidoso, desprovido de humor, que adora desfiles e ameaças militares. É a caricatura do prussiano, de capacete pontudo, barba que impõe respeito e monóculo. Tem uma mão aleijada que esconde durante os desfiles e um complexo de inferioridade em relação à Inglaterra. Por isso também precisa de uma frota, pois sabe que o futuro está no mar. Já tinha um maior exército, mas o que seria ele aos olhos do seu primo anglo-saxão sem uma frota? Sente-se, de fato, uma revista que inveja o sentimento natural de superioridade alheia. Mas também sente a própria força e quer mostrá-la. Assim faz muito barulho e espalha a intranquilidade. Nos campos de batalha, a política de Guilherme destruiu o sistema de aliança de Bismarck. Primeiro, o governo do Império empurrou a Rússia para a cama da França, que com isso abandonou seu isolamento. Depois disso, iniciou-se a construção de uma frota alemã para enfrentar a Inglaterra. Não sei se vocês estão entendendo. É um jogo. Né? Acho que até. Hein? Deixa eu tirar um pouco aqui, que isso aqui já está me fazendo. Acho que dá até para a gente tentar acabar esse século XX, sabe? Então, aqui, Juliano, acho que a gente podia fazer um marco para tentar dar uma ideia do século XX, se não for muito grande. Me parece que é muito grande. Parece. Você está terminando o 19. Né? O século XIX está querendo ver se dava para a gente acabar. O 19. O século XIX. Porque está em 1888. Com o tal do Guilherme, não sei o quê. Eu não sei se daria para a gente fazer o século XX. Deixa eu dar uma espiada aqui. Você já falou que é enorme, já falou aí. Século XX. Meu celular aponta que só tem uma pessoa assistindo. Aqui mesmo. Muita coisa. Acho que é muita coisa. São as 30 páginas.
Acho que é melhor a gente dar uma. Porque a gente teria que falar o seguinte: o desencadeamento da Primeira Guerra Mundial, acho que é importante. A guerra, né, em si, a Revolução em Petrogrado, Lenin, o colapso da Alemanha, Versalhes, Weimar, Hitler, a Rússia Soviética, Mussolini, intervalo, Hitler anti-portas. Muita coisa. Século XX é Hitler, muita coisa, né? Tem duas guerras, né? Duas guerras. Então a gente faz o seguinte: a gente para aqui. Mas não tinha que. Você falou duas coisas. O guilhermismo. Os campos de batalha, né? Ah, tá. Isso daí você já acabou? Eu estava começando a falar assim, quer ver? Vamos lá. A política de Guilherme destruiu o sistema de aliança de Bismarck. Primeiro, o governo do Império empurrou a Rússia para a cama da França, que com isso abandonou seu isolamento. Depois iniciou-se a construção de uma frota alemã para enfrentar a Inglaterra. Porque a Inglaterra era rica no mar, né? Esta, por seu lado, provou o sabor amargo do isolamento da guerra em cerca de 1900. Assim, despediu-se do venerável princípio de isolamento, estabeleceu laços militares com a França. Como a Inglaterra continua a cultivar o princípio de não fazer alianças fixas, falava-se diplomaticamente de um entendimento cordial, ou seja, um acordo cordial. Por fim, o sistema de aliança de Bismarck transformara-se de uma bênção em uma maldição. Na Europa, dois campos de batalha muito bem armados se enfrentavam. De um lado, Alemanha e Áustria-Hungria, as chamadas potências centrais. De outro, Inglaterra, França e Rússia. Quer dizer, a Itália era aliada das potências centrais, né? Porém, mais tarde entrou na guerra do lado dos aliados. Na Segunda Guerra, não. Se antigamente só se estabeleciam alianças quando havia uma ameaça de guerra, agora, em meio à paz, já se sabia, graças a alianças fixas, quem seria o próximo adversário. Isso transformava a paz num prelúdio à guerra. Nutria a desconfiança, envenenava a atmosfera, despertava a paranoia e avivava o antissemitismo na França. O capitão judeu Dreyfus foi condenado justamente por espionagem a favor da Alemanha. Na busca por traidores, sempre se encontravam judeus. Os Estados maiores já planejavam guerra em plena paz. Esse foi o resultado da decadência do sistema de aliança de Bismarck, e muitos historiadores ainda elogiam. Mas ainda não é tudo. Num ato de incrível estupidez, o governo imperial havia unido o destino da Alemanha a uma potência que se dissolveu lentamente no banho de ácido dos movimentos de libertação dos seus povos, que foi a Áustria-Hungria. Império Austro-Húngaro. A decadência galopante do seu único aliado deu aos políticos alemães a sensação de urgência, como se ainda precisassem arriscar um último confronto antes da morte definitiva. Então você vê que aí a gente abre as portas, a gente pode falar depois mais tranquilamente sobre essa época, né? Essa década. Foi pequeno, mas acho que está bom. Até a próxima. Entendeu?